Salve, salve torcida, tudo certo? Bora falar de Verdão, porque tem a situação do Abel Ferreira que começa a ganhar força sobre uma possível pressão do treinador. Vamos falar sobre isso porque tem também a situação entre Libra, Palmeiras e Flamengo que ganha novos capítulos, novas provocações. Vamos estar conversando também sobre isso. Tem mercado da bola porque tem jogador podendo sair e tem jogador podendo chegar. Então, te ajeita aí, fica bem confortável e depois da vinheta eu te conto tudo. Bom, pessoal, vamos lá. Goleada, invencibilidade e Abel Ferreira pressionado. Vamos começar então pelo campo. O Palmeiras fez o que tinha que fazer, goleou por 4-1 no Estádio do Café, a gente já sabe tudo disso, e hoje chega a 16 jogos de invencibilidade, é a maior sequência atual entre os times da Série A. Então tu pode pensar que tá tudo bem, que tá tudo a mil maravilhas. O Palmeiras é líder do Brasileiro, é líder da Libertadores e parece estar tudo se encaminhando muito bem. Olhando só para a tabela, lógico, a gente pensa que sim, mas aí entra aquele detalhe que já vem sendo percebido por muitos palmeirenses, tá? Mesmo vencendo, mesmo liderando, o Palmeiras continua vacilando onde não pode, tá? Não foi o caso dessa vez, mas segue dando alguns deslizes que não poderia dar, e isso aumenta sim, tanto internamente quanto externamente, uma pressão sobre, né, o Abel Ferreira, tá? E vamos falar sobre isso, porque muito vem se falando sobre esta pressão que o Palmeiras tem hoje por achar um novo treinador, quem sabe um novo estilo de jogo que possa, né, subir o patamar do Palmeiras. Mas claro, loucura falar isso com o time, né, sendo líder, né, enfim, mas é o que vem se falando, tá, pessoal? Porque o futebol do Palmeiras hoje é muito burocrático, tá? Acho que este é o maior exemplo que a gente pode usar. O Palmeiras perde pontos onde não poderia perder, isso em Campeonato Brasileiro faz muita diferença. Então aquela margem que tínhamos para Flamengo, para Fluminense, talvez até continua, porque também anda vacilando a outra equipe carioca, mas o Flamengo já está bem encostadinho no Palmeiras e com um jogo a menos, vai ter confronto direto na sequência, então isso tudo é muito preocupante. O Palmeiras perdeu pontos em jogos que não poderia perder, e o Flamengo, que começa muito mal o campeonato, ganha força e está muito próximo de nos buscar. Então, cara, 16 jogos de vencibilidade é uma marca muito boa, é sim, sem sombra de dúvidas, mas a pressão no Abel Ferreira está crescendo. Internamente, ele não teria mais o mesmo prestígio que já teve em outras horas ali, tá? Em outros momentos, falando de segurança, tá? Sobre sua permanência. E pelo que se fala, se chegarem propostas interessados pelo Abel Ferreira, no meio do ano eu não acredito, tá? Mas no final do ano pode ser que o Palmeiras não faça exatamente um jogo duro para segurar o treinador. Claro, isso tudo pode mudar, o Palmeiras pode começar a jogar muita bola de novo, ser campeão de Brasileiro, campeão de Libertadores, que eu acredito, tá? Que vamos levantar títulos importantes na atual temporada, mas sim existe hoje internamente e também externamente muita boa parte da torcida, talvez, ou alguma parte da torcida entenda que seja a hora de uma mudança, né, para esta nova etapa do Palmeiras, digamos assim. Mas eu quero a tua opinião, tu é a favor de uma saída do Abel, tu queria ver um time diferente, jogando diferente, talvez, né, um novo esquema? Comenta a tua opinião, vamos conversar sobre isso. E vamos falar também do Palmeiras, tá? Que saiu da Libra, né? E o BAP manda mais um recado, porque a gente sabe que oficialmente já nos desligamos da Libra, né? A Liga do Futebol Brasileiro ali. Segundo a nota do clube, a decisão aconteceu por divergências, né, relacionadas ao papel desempenhado atualmente pelo bloco. Ou seja, o Palmeiras olhou para o caminho que a Libra estava tomando e decidiu que não queria mais seguir junto. E até eu acho que faz parte, né? O Palmeiras tem que ver o que é melhor para ele, sempre tem que ser assim. E quando o Palmeiras toma uma decisão desse tamanho, claro que vai repercutir, né, principalmente porque envolve dinheiro, direitos de transmissão, organização de liga, né, poder de negociação e influência, né, dentro do futebol nacional. E aí entra em cena o Flamengo. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, mais conhecido como BAP, comentou o assunto e mandou uma indireta que muita gente interpretou como um recado
a Leila Pereira. Ele disse que se alguém achar que fazer birra ou biquinho vai mudar sua postura, pode esquecer. Também afirmou que é blindado emocionalmente e que sabe separar negócios de sentimentos. Ou seja, clima leve igual reunião de condomínio, né? Em dia de vaga de garagem. Tudo, né? Nada leve, na verdade, né? Em relação entre Palmeiras e Flamengo, nos bastidores já é marcado por atritos há muito tempo, né? Para todo mundo sabe que são os dois maiores clubes do Brasil, embora para mim o Palmeiras esteja bem à frente do Flamengo, né? Falando de títulos, relevâncias, né? Tem sim essa rivalidade que se criou muito pelo poderio financeiro dos dois, né? Tipo um Barcelona e Real Madrid. Não é necessariamente um clássico regional, mas é um clássico nacional, né? São os dois maiores clubes, estão sempre disputando os mesmos títulos e aí isso com certeza inflama, cara. E pra mim, tá certo, Palmeiras tem que ir atrás do que é melhor pra ele, tem que arrecadar mais dinheiro e tem que ser líder onde quer que esteja, seja de grupo de Libra, grupo de quer que seja, tá? Tá certo, Palmeiras, não pode dar bola também pra comentário desse cara, esse cara não sabe nada. E bom, bola pra frente, não é mesmo? Deixa a tua opinião aí embaixo nos comentários e vamos falar de mercado da bola a partir de agora, tá? Porque a base pode estar rendendo bastante dinheiro, né, pro Palmeiras. A gente sabe que a partir de 2015 o clube passou por um processo muito forte de reformulação nas categorias de base. Acho que foi o maior acerto da história do Palmeiras e os resultados a gente colhe até hoje, né? A gente revelou jogadores muito importantes, Gabriel Jesus, Hendrick, Estevan, cara, muitos outros também, tá? Nesta mesma linha. E agora, duas crias podem render bastante dinheiro para o clube. O primeiro é Gabriel Silva, o atacante está no Santa Clara de Portugal e pode se transferir ao Sporting caso a negociação aconteça. O Palmeiras deve receber cerca de 12 milhões de reais, então é mais daqueles jogadores que não teria espaço aí no Palmeiras, foi para Portugal e agora vai encher os cofres do Verdão, tá? Outro jogador numa linha muito parecida é Pedro Lima, tá? Que também está na mira do Sporting, que será disposto a investir 3,5 milhões de euros, então é algo na casa dos 20 milhões de reais. Então, somando esses dois jogadores que não estão mais no Palmeiras, o Palmeiras poderia encher os cofres aí com 30 e poucos milhões de reais, o que é impressionante para jogadores que nem estão mais aqui, tá? O Palmeiras faz realmente um trabalho impecável de categorias de base e também de negociações aí por jogadores, tá certo? Deixa a tua opinião aqui embaixo sobre isso e vamos falar de Igor Paixão, tá? Que está no radar do Palmeiras, ele é um reforço ideal ou seria um sonho muito caro? Porque além do Igor Paixão, tem também novidades sobre Malcom no Palmeiras, então vamos conversar sobre tudo isso, tá? Primeiro, Igor Paixão, atualmente no Olympique de Marseille da França, e segundo o Diego Firmino, o Igor volta a ser monitorado por Palmeiras. O interesse não é exatamente novo. Quando ele estava aqui no Coritiba, o Palmeiras já sondou o jogador, tá? E qual que é o cenário? O Olympique de Marseille vive uma situação financeira complicada e deve ter que vender seus principais jogadores para pagar dívidas, tá? A brecha, logicamente, não significa que o jogador vai vir a preço de banana, porque o clube quer cerca de 35 milhões de euros pelo Igor Paixão, e aí eu acho muito dinheiro, tá? Acho que se encontra melhores jogadores por valores menores, embora o Igor Paixão venha fazendo aí boa campanha no Marseille, tá? O Palmeiras sabe dos valores, já sabe o que é preciso, tem interesse no jogador, agora vamos esperar novidades para saber se de fato isso evolui em negócios, tá? Comenta a tua opinião sobre isso, porque tem também o cenário do Malcom. Hoje agora não lembro se é no Al Hilal ou no Al Nassr, tá? Ele tá num time aí das Arábias e tem seu contrato até 2027 e aparece no radar do Palmeiras. O maior problema seria o salário do jogador que quer retornar ao Brasil para recuperar protagonismo, talvez, né, estar num próximo ciclo de Copa do Mundo. Ele que já teve bastante prospecção, sabe, de seleção brasileira, acabou não dando tão certo assim, mas ele recebe cerca de 8,8 milhões de reais por mês, tá? Ele recebe mais de 100 milhões de reais por ano, então é um salário muito alto. O Palmeiras ouviu isso e, bom, já sabe também o que é preciso. Para ele vir para o futebol brasileiro, readequação salarial, sem sombra de dúvidas, tá? Sobre os valores, um pouco mais em conta, tá? Algo entre 15 e 20 milhões de euros poderiam trazer o Malcom aí pro Verdão, ele que é um atacante de beirada, tá certo?
São dois alvos do Palmeiras, dois interesses. Vamos ver se algo realmente evolui, tá certo? Deixa a tua opinião aí embaixo. Por hoje é só, Palmeiras em Campo tá chegando ao fim a qualquer momento. Eu tô de volta pra gente falar de Verdão aí no YouTube. Um forte abraço. Tchau, tchau.